pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Último Juro e estou começando o mês de outubro com um especial. No ano passado eu fiz um especial de mês do horror, foi muito legal. E aí esse ano eu tava me preparando pra realmente repetir a dose, né, fazer de novo em outubro um especial de mês do horror. Mas durante setembro me deu muita vontade de retomar algumas leituras de suspense policial. E acabou que eu li muitos livros de suspense policial durante setembro, até um pouquinho em agosto, um pouquinho antes, né. E aí decidi, em vez de fazer um especial de mês do horror, fazer um especial então de mês do suspense e, mais específico, do suspense policial. Então eu estou começando esse mês especial com o vídeo de hoje, que é um resenhando nacionais, porque eu sempre gosto de trazer, né, alguns autores contemporâneos, gosto de falar um pouco da nossa literatura e quando tem especial também sempre dou um jeitinho de trazer um livro nacional. Então vou começar muitíssimo bem conversando com vocês sobre O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Bom, gente, esse livro foi um livro que eu li agora em agosto pro meu clube do livro aqui em Ribeirão e a gente teve ainda o prazer imenso de receber o Gustavo Ávila no nosso clube pra bater um papo com a gente sobre esse livro. Foi um encontro, assim, muito legal, gente. O Gustavo Ávila é gente finíssima, então se vocês tiverem a oportunidade de conversar com ele, participar de algum salão de ideias, alguma palestra, alguma coisa, não percam a oportunidade porque ele realmente é muito gente boa. E depois da discussão do clube, depois de tudo isso, eu resolvi então trazer aqui a resenha do O Sorriso da Hiena. E então, falando um pouquinho sobre o livro, ele é um suspense policial. É difícil resenhar suspense policial, né, gente? Porque eu não gosto de dar spoiler, eu não gosto de revelar nada da história. Então, basicamente, esse livro vai falar um pouco aí sobre a vida do William. O William é um psicólogo infantil que sente aí que falta alguma coisa na vida dele. Ele fez uma tese de doutorado que foi super aclamada, super bem recebida pela comunidade científica, mas ele sente que ainda falta alguma coisa, que as ideias dele estão muito ainda no papel e que ele não conseguiu aplicar muita coisa do que ele pesquisou durante o doutorado dele. E ele tem isso na cabeça, que ele queria dar um jeito de aplicar essa tese, de fazer alguns estudos e tudo mais. E aí, de repente, acontece que surge uma oportunidade que cai aí no colo dele. O que acontece é o seguinte, bem aqui no comecinho do livro, a gente vai ter uma cena bem bizarra, assim, realmente bem bizarra, de um assassinato, um crime, né, em uma casa onde os pais são amarrados em duas cadeiras, um sentado em cada cadeira, né, e o filho dessa família é colocado de frente para os pais, todos amarrados, e aí entra esse assassino aí e mata o pai e a mãe. Eu não queria nem contar como ele mata o pai e a mãe, porque quando eu li o livro eu não sabia e eu fiquei assim, meio em choque. Foi assim, uma descoberta muito legal, então não vou nem contar pra vocês a maneira como isso acontece. É bem no comecinho aqui mesmo, não é nem na história, é tipo um prefácio, né? Então, acontece esse crime. E aí, em consequência desse crime, essa criança fica totalmente traumatizada e na vida adulta ele começa a reproduzir essa cena de assassinato, matando famílias que tenham, então, um filho que tem mais ou menos a idade que ele tinha quando ele perdeu os pais. E aí, esse assassino entra em contato com esse psicólogo, olha que coisa doida, gente, e fala pra ele que ele vai, então, continuar matando alguns casais e vai deixar essas crianças aí como cobaias para o nosso psicólogo William estudar essas crianças e o desenvolvimento delas e como elas vão chegar à vida adulta e se um fato como esse realmente traumatiza uma pessoa pro resto da vida e se isso influencia no caráter e na índole da pessoa. E então basicamente esse livro vai falar sobre construção de bem e mal no caráter de uma pessoa, né? Eu achei isso muito interessante e o desenrolar da história é realmente muito interessante porque imagina que uma proposta dessa é dada a você. Então é a chance de você tirar o seu trabalho do papel e realmente fazer uma experiência para saber se todas as suas ideias que você estudou a vida inteira estão corretas ou não. Só que por outro lado a gente tem aí todo um questionamento de o que é certo e o que é errado e aí até que ponto que esse psicólogo tá participando desses crimes também ou só assistindo e se só assistir também não faz dele um criminoso, enfim. São muitos questionamentos aqui que circulam essa história. Eu não quero contar muitas coisas pra realmente não dar spoilers. E assim, os pontos positivos dessa história é que ela é muitíssimo bem escrita, gente. Eu amei a narrativa do Gustavo Ávila. Eu acho que ele escreve uma história que é assim,
é corrida e a gente fica ali junto nessa corrida, você quer saber se vai dar tudo certo, se esse serial killer vai realmente conseguir tudo isso que ele se propõe, se ele vai conseguir assassinar essas famílias, não vai, se vai dar alguma coisa errada, se ele vai ser pego ou se ele vai passar impune. Então assim, eu li ele muito rápido, ele é daqueles livros que a gente lê assim numa golada mesmo, achei isso muito bacana assim na escrita dele. Não tenho pontos negativos pra levantar porque é um livro super curto, gente, assim, é sentar e ler. Teve aqui um momento que eu achei que ele tava começando a ficar um pouco arrastado e ainda pensei comigo, será que ele vai levar essa história assim meio monótona? Agora vai ficar acontecendo sempre as mesmas coisas por conta dos crimes? Mas aí ele já toma outro rumo, muda completamente. Então quando eu comecei a achar que, falei, será que vai ser assim? Será que vai continuar nessa pegada? Ele já mudou completamente a história, me surpreendeu bastante. Gostei muito. O que eu mais gostei nessa história foi realmente então esse dilema entre o que faz uma pessoa ser boa, o que faz uma pessoa ser ruim, e esse dilema que, pra quem faz pós-graduação como eu, um dilema da ciência, que é até que ponto a gente pode se aproveitar de algo ruim, de uma coisa monstruosa, pra fazer o bem pras pessoas de uma outra forma. Então ele se propõe aqui, o assassino, ele diz que vai matar 5 famílias e vai dar essas crianças pra esse psicólogo estudar. Então ele fala, tipo, que são 5 famílias pensando em tudo que você vai estudar que pode ser aplicado no mundo inteiro. Então aí você pensa, tipo, uma amostragem, será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que realmente isso vai ser uma influência muito boa pro resto da população, pro resto das pessoas? E até onde a perda de uma vida é válida ou não? Enfim, eu achei isso, assim, muito legal, todos esses questionamentos, todas essas coisas que envolvem aí a pesquisa científica de uma pessoa que se dedica tanto tempo, mas não consegue pôr na prática. Então achei tudo isso muito interessante. Acredito que vocês talvez estejam se perguntando qual é a minha opinião, e eu acho que eu, pessoalmente, aqui no lugar do William, não teria estômago pra aguentar 5 famílias sendo assassinadas, pra eu poder estudar e colocar a minha pesquisa em prática. Acho que eu não suportaria isso e eu não teria aceito essa proposta. Não vou nem dizer se ele aceitou ou não, porque senão não teria livro, né, gente? Mas aí, o decorrer dessa história, se foi aceito, como foi aceito, vocês têm que ler pra entender. Mas eu, particularmente, acho que não aceitaria, mesmo tendo sido o trabalho da minha vida, eu acho que eu não aceitaria ver 5 famílias serem assassinadas. Enfim, é um dilema moral aqui, jogos psicológicos, suspense, uma coisa assim, bem visceral mesmo acontecendo em todas essas páginas. E uma coisa que eu gostei muito também nesse livro, que eu admiro em suspense policial, é quando o autor consegue colocar um pouquinho de gore, que é aquela coisa que não é nem um terror, mas que tem aqueles assassinatos com crueldade refinada, mas que tem crueldade que a gente fica meio, ele não vai fazer isso, ele não vai, ele fez, que deixa a gente com essa sensação de mistura de nojo, medo, aflição. Então assim, eu particularmente gosto quando tem esses requintes de crueldade nas histórias de suspense policial, e gosto quando o autor sabe fazer isso de uma maneira que não deixe a gente assim muito do livro e não quero mais ler, vou parar porque eu não tô aguentando. E também não seja uma coisa que fica muito conto de fadas, né? Sem nada, que você não ouve falar de um sangue na história inteira e é uma história de assassinato. Então eu gosto quando a gente tem um gore equilibrado, uma medida certa aí, porque nós estamos falando realmente de uma pessoa que mata pessoas, né? Então não dá pra falar assim, nossa, como se fosse uma coisa belíssima e tranquila, porque nós estamos falando de uma pessoa que está matando pessoas. Então eu acho que também, se a gente não tem nada de crueldade no livro, fica uma história meio superficial que não faz muito sentido. Então eu gosto quando tem esses pequenos toques que deixam a gente meio aflitivo, mas não o suficiente pra ser aquele terror chucro, né? Gosto bastante dessa elegância na escrita quando se diz respeito a esses temas. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se animem pra ler. Esse livro tá num super hype, ele foi lançado independente, né? O Gustavo Ávila lançou ele por conta própria e foi um sucesso. E agora ele tá sendo, então, publicado pela Verus, e já esgotou várias vezes na Amazon. O livro tá assim, um super hype, indico muito pra vocês. Espero que vocês gostem dessa temática de outubro pra gente falar mais sobre suspenses. E fiquem ligadinhos aí que vai ter muita coisa bacana esse mês ainda. Inclusive, vou dar um spoiler rápido, uma Agatha Christie, gente, juro. Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau!